Quem é o verdadeiro rei do rock? Chuck Berry ou Elvis Presley? Essa é uma discussão que parece que nunca vai ter fim. Antes de fazermos essa comparação, vamos a um pequeniníssimo resumo sobre a trajetória de cada um. Nascido em 1926 em St. Louis, Missouri, Charles Edward Anderson Berry, conhecido como Chuck Berry, foi um dos pioneiros do rock and roll e um dos músicos mais influentes do século XX. Ele fundiu elementos de rhythm and blues, blues e country para criar um som inovador que definiu o rock and roll. Sua habilidade excepcional na guitarra, combinada com letras inteligentes e cativantes, estabeleceu um novo padrão na música popular. Ele lançou uma série de sucessos atemporais, incluindo Johnny B. Good, Maybelline e Roll Over Beethoven. Seu estilo de palco enérgico e carismático influenciou não apenas músicos da sua época, mas também gerações futuras de artistas. Berry foi um dos primeiros músicos afro-americanos a alcançar um sucesso massivo e cruzar barreiras raciais no cenário musical. Sua contribuição para a música e para a cultura popular é imensurável, estabelecendo as bases para o que se tornaria o rock and roll moderno. Apesar de altos e baixos em sua vida pessoal e carreira, Chuck Berry deixou um legado duradouro e foi reconhecido como uma das figuras mais importantes e influentes da história da música, sendo reverenciado como um dos verdadeiros pioneiros do rock and roll. Chuck Berry faleceu em 18 de março de 2017, aos 90 anos em sua casa no condado de St. Charles, no estado de Missouri, nos Estados Unidos. Sua morte representou o fim de uma era na história da música, mas seu legado como um dos pioneiros do rock and roll continua a ser lembrado e celebrado por fãs e músicos ao redor do mundo. Nascido em Tupelo, Mississippi, em 1935, Elvis Aaron Presley, conhecido como Elvis Presley, cresceu imerso na música gospel e country, influências que moldaram seu estilo musical único. Sua carreira decolou nos anos 50, quando gravou seu primeiro single com a RCA Heartbreak Hotel, que foi lançado em janeiro de 1956 e se tornou um sucesso que alcançou o primeiro lugar nos Estados Unidos. Seu visual, voz poderosa e energia no palco conquistaram o público rapidamente, tornando-o uma sensação musical e uma figura revolucionária na indústria fonográfica. Elvis não só mudou a música introduzindo o rock and roll para o mainstream, ou seja, para a grande mídia alcançando um grandioso público, como também desafiou as convenções sociais da época. Sua dança provocante e sua mistura de diferentes estilos musicais geraram tanto entusiasmo quanto controvérsia. A maneira como Presley se movia no palco durante suas apresentações era considerada ousada para a época. Seus movimentos de quadril eram vistos como provocativos, mas também contribuíram significativamente para sua popularidade e para a inovação no entretenimento musical. O estilo de dança de Elvis não apenas complementava sua música, mas também se tornou uma parte essencial de sua imagem de ícone do rock and roll, ajudando a solidificar seu lugar como um dos artistas mais emocionantes e influentes da história da música popular. Ao longo de sua carreira, Presley lançou uma série de hits memoráveis, incluindo Hound Dog, Jailhouse Rock,
Suspicious Minds, Burning Love e muitos outros. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. Walked through a party in the county jail. Ring bells and they began to wail. We can't go on together with suspicious minds. Like the sweet soul of a choir, and you light my morning sky with burning love. Sua influência transcendeu gerações, moldando a cultura pop e inspirando inúmeros artistas. Sua morte prematura em 1977, aos 42 anos, não diminuiu sua lenda. Elvis Presley continua sendo uma das figuras mais icônicas e amadas da história da música, deixando um legado duradouro que permanece vivo até os dias de hoje. Vamos fazer algumas comparações entre essas lendas, e se for suficiente, você pode decidir e comentar quem é o rei do rock para você. Embora ambos tenham sido figuras influentes no cenário do rock and roll e contribuído significativamente para sua evolução, suas abordagens musicais e legados culturais diferem em muitos aspectos. Elvis Presley misturava elementos do rock, do blues e do country. Sua voz marcante, movimentos no palco e presença carismática o tornaram uma figura muito popular. Chuck Berry era um contador de histórias notável, misturando rhythm and blues, rock e elementos de música country em seu estilo. Ele era mais conhecido por sua habilidade como guitarrista e por suas letras inteligentes e bem-humoradas. Presley foi influenciado pelo gospel, blues e música country. Sua música era frequentemente caracterizada por seu apelo emocional e pela fusão de diferentes gêneros musicais. Quanto a Berry, sua música era enraizada no blues e no rhythm and blues, e suas letras frequentemente abordavam temas como carros, adolescência e cultura jovem. Presley foi uma figura icônica da cultura pop e teve um grande impacto não apenas na música, mas também na moda e na atitude. Sua popularidade era imensa e sua imagem era muito presente na mídia da época. Berry foi um dos primeiros músicos negros a alcançar grande sucesso no cenário do rock and roll. Suas contribuições à guitarra elétrica e suas habilidades de composição foram fundamentais para o desenvolvimento do gênero. A carreira de Chuck Berry foi mais focada na música e menos no entretenimento comercial. Já a carreira de Elvis Presley foi marcada por sucessos comerciais, filmes e uma presença extremamente carismática nos palcos. Por esses aspectos, Chuck Berry ficou conhecido como o pai do rock e Elvis Presley como o rei do rock. Mas há quem discorde. Segundo alguns historiadores do rock, devido à divisão racial, Presley foi aclamado e comercializado como o rei de um gênero que na verdade foi criado por Berry. Por isso eles afirmam que Chuck Berry é o verdadeiro rei do rock, e não Elvis Presley. O fato é que a maioria das pessoas no mundo reconhece Chuck Berry como o pai do rock e Elvis Presley como o rei do rock, título que ele ganhou de fãs e jornalistas logo no começo da carreira. Dizem que com o passar dos anos ele não curtia mais o título e dizia que o único rei era o Senhor Jesus. Na verdade, Jesus é o rei dos reis. E para você, quem é o verdadeiro rei do rock? Chuck Berry ou Elvis Presley?